Bom, pessoal, o que é mentalidade empreendedora? E o que seria a contraposição disso, que eu acho que é mentalidade empregatícia? Quando você fala de empreendedorismo, empreendedorismo é se relacionar direto com o cliente. Isso que é, na minha opinião, para mim, é mentalidade empreendedora. Você sai de alguém que faz a intermediação do cliente quando você trabalha numa empresa, o teu chefe, o teu supervisor, etc. tal, determina como vai ser a sua relação com o cliente. Você pode até se relacionar direto com o cliente, mas dentro das diretrizes traçadas por alguém dentro da empresa. Então, a tua relação com o cliente é indireta. Né? Muita gente nem se relaciona com o cliente, nem vê cliente. Então, quando a gente fala de mentalidade empreendedora, você passa a ter que servir ao cliente diretamente. E isso faz com que você tenha um espírito de servir ao outro, e aí tem toda uma discussão que a gente pode fazer, o que seria esse servir ao outro, né? E acho que existe o servir ao outro de forma criativa, em que você também está se servindo, né? Num processo ganha-ganha, ou servir ao outro sem grandes ganhos para você. Mas isso é uma outra discussão. Quando a gente fala do servir ao outro, a gente precisa de uma formação, de uma educação. A gente precisa, na família e nas escolas, uma formação para ter esse espírito de servir ao outro. Entender que a sociedade é feita de trocas voluntárias, de um servindo ao outro de maneira aberta. E essa formação, ela começa em casa. Quando você tem uma criança que é mimada, o que é uma criança mimada? A mãe faz tudo pela criança. A criança chega assim, eu estou pensando em tomar um copo d'água. A mamãe já chega com um copinho d'água. Estou pensando em botar meu sapatinho. A mãe já botou o sapatinho no filho. Então o que acontece? A criança é educada para ser servida. Ela não é educada para servir ao outro. Para a mentalidade empreendedora, isso é horroroso, isso é péssimo. Né? E aí ela vai para a escola forma ela para ser repetidora, para ela ter uma mentalidade, para quê? Para ela servir a um chefe. Independente se tem lógica ou não, porque o cliente, querendo ou não, tem uma lógica. O cliente quer resolver o seu problema, gostou ou não gostou. Então o cliente tem uma lógica mais simples. Não necessariamente o chefe. O chefe ele pode ter uma lógica muito mais complexa, né? Que ele pode até estar atrapalhando a relação com o cliente, mas você não pode fazer nada. Então a lógica é mais complicada. Então você tem que ser uma pessoa moldada para aceitar coisas que não são tão lógicas. Né? O cliente pode ser ilógico, mas se ele está pagando, é a lógica dele. Então, essa dificuldade da gente desenvolver a mentalidade empreendedora, mimado em casa e dentro da escola aprendendo a ser repetitivo, a gente vai criando essa mentalidade. O que acontece no Brasil, na América Latina de maneira geral? Além de ser mimado pela mamãe e pelo papai, as pessoas têm as empregadas domésticas. Então a pessoa, nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa é educada desde cedo, como não tem. Nos Estados Unidos, na Europa, como não tem serviço barato de empregados, as pessoas aprendem a se virar. Resolver problemas de casa, consertar coisa, lavar louça, lavar roupa, lavar banheiro. Quer dizer, as pessoas têm dentro da vida delas essa atividade que a gente hoje na pandemia está vivendo como novidade, isso é prática normal em outros países. Um país que não tem empregados domésticos. E aí a gente começa a perceber o quanto que os empregados domésticos também contribuem para a dificuldade da mentalidade empreendedora. Porque as pessoas vão aprendendo a serem servidas numa série de coisas e não vão desenvolvendo uma capacidade de resolver os problemas quando vão aparecendo. Alguém vai resolver para ele. Né? Esse alguém que vai resolver para ele, aí vira o chefe, ele se acomoda e aí ele está indo com a mentalidade empregatícia para o mercado. Então eu acho que um dos ganhos da pandemia, que eu não vi ainda para o pessoal comentar, é justamente esse. Jovens estão aprendendo a trabalhar em casa, fazendo serviço doméstico obrigatoriamente, e isso vai ser bom no médio e longo prazo. Né? As pessoas vão ter, quando terem suas casas, etc., vão estar muito mais preparados para esse tipo de prática. É um mergulho dentro
digamos assim, um momento americano ou europeu dentro do Brasil, em que as pessoas estão vivendo nas suas casas sem empregadas domésticas, tendo que se virar sozinho. E isso para a mentalidade empreendedora é extremamente positivo. Esse tema, mentalidade empreendedora, faz parte aqui dos debates dos bimodais, porque a gente tem discutido quais são os desafios afetivos, intelectuais, para viver nesse novo século. Né? Tem vários desafios e a gente faz um debate em alguns trechos da nossa narrativa, a gente faz isso. E a gente tem organizado aqui na escola mergulhos, né? Que a gente chama de temporada. Você passa 6 meses dentro da escola, recebendo áudios diários internos, né, exclusivos sobre a narrativa, tendo acesso ao texto da narrativa, podendo comentar, recebendo as atualizações da nossa narrativa. A narrativa é o texto base da escola, os últimos conceitos, os conceitos, inclusive entrando nas edições anteriores, podendo ler, faz a formação, se certifica na 4ª temporada, né, na formação básica e avançada da 4ª temporada, e recebe 2ª, 4ª e 6ª as leituras bimodais, leituras de livros clássicos e novos sobre o digital, com a visão da nossa escola. E além disso, você tem contato com todos os pensadores bimodais que já se formaram, que estão aqui discutindo com as listas e tal, e atualizando. São 6 meses de desintoxicação. Você sai de Matrix, fica aqui dentro de uma espécie de redoma, em que você vai receber uma visão completamente diferente do mundo, e que você vai sair e você não vai nem querer sair, como o pessoal tem feito. O pessoal renova e tem ficado ao longo desse tempo. E eu estou te convidando para participar. Estamos aí lançando a 4ª temporada e eu te convido. Você paga R$600, só R$600 para ficar 4 meses dentro da escola. O que você me diz? O link está aqui embaixo, você entra para participar. E se você ainda não está recebendo os áudios e os textos pelo WhatsApp, pelo Telegram, você me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nipô, quero ser bimodal, eu quero fazer parte da melhor escola de futurismo competitivo do Brasil.